era muito preocupada se eu ia desagradar. Eu era muito preocupada, eu pregava em todas as denominações, eu queria, se eu ia numa determinada denominação, eu queria cumprir com todas as exigências daquela, se eu ia numa outra, todas daquela. Eu não queria sair porque eu pensava que, poxa, o que Deus fez na minha vida é tão forte, eu não quero desagradar ninguém. Mas isso não existe. Isso não existe, é uma cadeia. Então eu acho que assim, Deus, ele sabe que a gente vai precisar passar por determinadas situações para a gente se desconstruir. E apesar de ter sido terrível, e eu até ter dito, Senhor, por que o Senhor permitiu isso, né? Porque quando eu percebi, eu estava casada, recém-casada, com um rapaz que eu fui avisada pela minha médica, porque como a gente tinha 2 anos de casados e a gente quase não tinha relação conjugal, ele vivia doente. E eu levei ele numa especialista em São Paulo. E eu era apaixonada, assim, pra mim. Eu conheci ele não era uma pessoa conhecida, ele não tinha um ministério de fato, mas eu olhei e achei que ele era muito de Deus e trouxe para todo mundo conhecer e acreditei nas histórias que ele me contou. E quando ele falou que estava doente, eu falei, é engraçado que até a Fernanda Brum falou assim para mim, Bianca, Deus te deu uma unção de cura e te deu um marido doente, era para você curar ele. Então a gente cria coisas na nossa mente para justificar, às vezes, algumas situações que a gente vive, e ainda mais que eu já tinha errado uma vez e que tinha sido tão doído para mim. E eu ministrava muito, orava muito por ele, até que uma vez ele foi na médica em São Paulo, uma especialista, e voltou para casa falando que estava com um tumor no cérebro. E aí eu falei, meu Deus, como assim? Porque como a gente já estava 2 anos sem vida conjugal, então as doenças tinham que ir ficando mais graves. Só que dessa vez ficou muito grave. E aí eu tinha que vir até ministrar aqui nos Estados Unidos. Mas era mentira, ele não tinha. Não era verdade. Só que eu acreditei, a gente reuniu intercessores, começou campanha de oração, de jejum. Eu tinha que ministrar aqui, comprei primeira classe. Falei, você não pode entrar em avião, você tá com tumor na hipófise, nananã. Passou 3 semanas e nada acontecia. Eu liguei pra médica e falei, doutora, não vai ter um tratamento, não vai ter uma cirurgia, não vai ter alguma coisa. Tem 3 semanas que ele voltou e ele reuniu todo mundo no escritório, desenhou o tumor. Uma coisa assim, fingiu convulsão. Era um negócio muito tenso. Aí ela falou assim, pastora, me perdoa, eu tenho que te falar. Ele veio aqui, mas ele não tem nada. Eu falei pra ele que ele não tem nada. Eu não tô entendendo isso que ele contou pra vocês. E eu tenho que te falar mais uma coisa que ninguém vai te falar. Ele tá camuflando uma homossexualidade. É muito grave o que tá acontecendo. E eu preciso te falar. Aí o dia que ela falou isso, assim, eu já tinha algumas... Assim, eu tava achando que podia ter alguma coisa, sabe? No casamento eu perguntava muito. E ele tinha me dito que sofreu abuso na infância, que tinha tido algumas situações com primos. Mas, assim, a gente sempre crê na transformação. Pode fazer uma pergunta que eu acho que se alguém for honesto com vocês já te fizeram, mas se não for honesto, todo mundo fez essa pergunta, talvez não tenha coragem de perguntar. Você é tão inteligente que chega a constranger, assim. Eu falo, gente, deve estar essa mulher aqui, tá difícil, porque ela fala bonita, eu te acho muito inteligente mesmo. Já te perguntaram isso, cara, como é que uma pessoa tão inteligente consegue ser tão burra? Já me perguntaram nesse sentido. Não, eu falo que pessoas honestas. Não, porque isso aí. Não, porque. Deixa eu falar. Mas é burrice mesmo. Porque, cara, é uma pergunta. A carência emburrece. Eu tô colocando isso aqui, o podcast. Eu quero te dar a condição de falar, te dar isso, porque eu sei que as pessoas falam isso. Eu quero que você dê a resposta pra quem... Porque é muito fácil quem tá fora. Mas é burrice mesmo. O pessoal fala assim, tava dando certo, só faltava virar, né? Cara, ali, eu te falo, pode ser sincero. Eu te conheci na casa da Gabriela Rocha, se eu não me engano, com ele de lá. Cadê? Eu olhei pra ele, eu já... Tava dando certo. Eu apontei isso, eu falei assim... Não vai. Não vai. Isso aí, chama o vá. E como é que foi isso pra você? Porque você realmente é uma mulher muito inteligente, muito... vivida. É verdade. Isso é tão comum, porque depois que aconteceu comigo, a quantidade de mulheres que me procurou dentro da igreja... Meu Deus, imagina. E que falou, poxa, meu marido é afeminado. Eu sempre achei que é porque ele é filho da mamãe, porque ele foi criado pela avó. Você acha que tem alguma coisa?